Salve, salve, exaguianos! Uma satisfação estar aqui com vocês para mais uma aula de geografia. Antes, né, galera, vamos seguir nosso roteiro aqui, daquelas analisadas básicas em algumas coisas, aqueles recados importantes, né, e aqueles agradecimentos. Em primeiro lugar, me apresentar para vocês. Eu sou o professor Zé Bonner, ministro aula de geografia e também de atualidades no ESAG Medicina do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca, tá, galera? Bem, vou pedir para que você, em primeiro lugar, se inscreva no nosso canal do YouTube, o TV ESAG, dá aquela força lá pra gente. Tem também o nosso perfil no Instagram, o @ESAGMedicina. Se você puder se inscrever, vai ser uma satisfação ter você com a gente, tá, galera? Esse material, tá? Ele é um material que nós vamos corrigir hoje. Material de 10 questões inéditas. Essas questões inéditas, elas aparecem nos nossos simulados, tá? Simulados da rede ESAG são compostos basicamente com questões inéditas. Temos também nosso caderno com provas antigas, para que você entenda o perfil. Inclusive, as questões inéditas são produzidas baseadas nesse banco de questões que nós temos, tá? Então, falar que você consegue essas questões no ESAG Solidário, tá? E também, galera, agradecer enormemente a todos vocês, a rede ESAG, o projeto Enem para Todos, que vem ajudando muita gente, levando aulas aí, né? Mostrando um pouco da metodologia do ESAG para o Brasil todo. Agradecer em nome da equipe de Humanas e em nome da equipe de Linguagens do ESAG Brasil, tá, galera? Uma satisfação estar com vocês mais uma semana. Hoje eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios. O título dela tá Geografia, aula 2. Então dá uma olhada aí no seu material. Como eu falei, você consegue material no ESAG Solidário. Vou tentar ir fazendo com vocês as questões e ir realizando comentários sobre ela. E, obviamente, falando sobre o tema da questão, para vocês entenderem como é importante nessa reta final você conseguir ir diretamente no tema mais cobrado, tá, galera? Então, já falamos muito, vamos para a nossa lista. A questão 1, ele fala assim: Ford vai fechar a fábrica de São Bernardo do Campo neste ano, né? Na verdade, a gente viu que a Ford, ela anunciou o fechamento de todas as fábricas no Brasil e parte dessas fábricas vão ser levadas para o Parque Industrial da Argentina. Então, já temos a questão de número 1, já temos o assunto dela. Então, vamos lá, tá, galera? Vou pôr aqui para vocês questão de número 1. O tema dessa questão é indústria. Então, ele está falando sobre indústria no Brasil. Ah lá, indústria, vou botar aqui, ó, indústria brasileira. Perfeito? É um tema recorrente, Zé? Extremamente recorrente, um tema que cai bastante. E aí eu sempre brinco com o meu aluno. Como que você estuda indústria? Faz assim, dá um varridão desde da vinda da família real. A vinda da família real, ela passa a ser muito importante, porque você tem criação de algumas tarifas, né, como a tarifa Alves Branco. Vem rasgando, então, de 1808, vinda da família real, até ali, pode ser até o fim do governo Dilma. Esse varridão, só analisando aspectos industriais. Várias aulas falam somente sobre esses recortes, tá? Então você tem um exemplo, o período do surto industrial da Era Mauá, surto industrial da Primeira Guerra Mundial. Aí depois você tem efetivação da indústria na Era Vargas. Depois da Era Vargas já tem um salto para JK. JK, regime militar, década perdida, redemocratização. Aí a gente faz aquele bate-bola. Collor e Fernando Henrique Cardoso. Lula, Dilma, fechou.
É isso, basicamente, que a gente estuda sobre indústria brasileira, algumas características importantes que você precisa pegar. O Enem, ele normalmente trabalha com questões atuais também, né? Então a gente está vendo, nesse caso, uma questão relativamente atual. Aí ele fala assim: a Ford anunciou nesta terça-feira, dia 19, que vai fechar sua fábrica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde produz caminhões e o Ford Fiesta. A produção será encerrada este ano. A unidade emprega 3.000 trabalhadores diretos. Aí ele fala, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a fábrica tem ainda 1.500 terceirizados. A Prefeitura de São Bernardo calcula que mais de 2.000 famílias no município devem ser afetadas. A unidade será a primeira grande fábrica a encerrar sua produção naquele que por décadas foi o maior polo automotivo do Brasil. Bem, aí isso é o texto, a apresentação do texto, tá? Eu normalmente peço para que o aluno dê uma olhada no título do texto. Esse, no caso, ele fala, né, é um texto da Folha, mas ele fala sobre o fechamento da fábrica. Ponto. A estratégia produtiva adotada pela empresa, que explica o processo econômico descrito, está indicada na... Bem, galera, vamos entender o que está acontecendo em relação às indústrias no período atual. E aí, para falarmos de indústria no período atual, a gente precisa falar de um conceito que é extremamente importante, que a gente chama de fatores locacionais, tá? Quais são esses fatores locacionais? Na verdade, o que eles representam, isso é importante também. Os fatores locacionais, eles representam quais são as vantagens que os locais oferecem. E aí, para falarmos desses fatores locacionais, a gente precisa estar falando o tempo todo sobre um outro conceito muito importante que se chama guerra dos lugares, ou pode aparecer também como guerra fiscal. Zé, o que é isso? Como assim guerra? O tema não é indústria. Então, quando a gente fala de guerra dos lugares ou guerra fiscal, a gente está falando que a partir da década de 80, do finalzinho ali da década de 80, os estados vão ganhar liberdade juntamente às prefeituras para disputarem as empresas. As prefeituras, elas vão se sentir mais livres para oferecerem vantagens locacionais. Então pode aparecer vantagens locacionais também. Entre essas vantagens, quais que a gente pode citar que são muito comuns de aparecer em prova? Vou botar aqui alguns, tá? A gente pode citar a ideia de isenção, ou pode aparecer incentivo fiscal, ou seja, a não cobrança de impostos, tá? A gente pode falar sobre sindicatos menos atuantes, ou seja, sindicatos que não exijam tantas, né, garantias trabalhistas, etc, etc. E aí tem uma palavra que resume bastante, que tem acontecido muito aqui no Brasil, que é a ideia da flexibilização. Flexibilização o quê? Então, essa flexibilização, ela pode ser ambiental, a gente tem visto bastante isso, e também ela pode ser uma flexibilização trabalhista. Aqui, ó, os dois tipos de flexibilizações que estão acontecendo muito, ou seja, o governo ele retira ou ele flexibiliza algumas leis ambientais para facilitar as manobras das empresas, né? Ou algumas leis trabalhistas também. E a gente poderia falar sobre o Brasil, a ideia de oferta hídrica. O Brasil é um país, né, com um grande potencial hídrico e isso atrai muitas empresas. Só que você vai falar assim, Zé, calma aí, você está falando só de coisas boas que o Brasil poderia estar oferecendo, então por que essa empresa está indo embora? Realmente, essa empresa está indo embora. O que ela está buscando? Ele fala aí, né? Então vamos para as opções agora. Opção A, redução dos custos operacionais.
Gente, uma empresa sempre está buscando redução dos custos operacionais. A meta da empresa para maximizar o lucro é o quê? Redução dos custos operacionais. Os custos para ela funcionar. Então, a opção A, ela, né, cai como uma luva aqui para gente. Eu gostei da A, mas vamos ler as outras até para identificarmos erros. Isso ajuda bastante. Letra B. Expansão dos benefícios sociais. Perceba que quando eu falo de expansão dos benefícios sociais, eu estou indo de contra a essa ideia. Expansão não é flexibilização, é rigidez. Manter as garantias, né, sociais, as garantias trabalhistas, é rigidez. O que as empresas querem é flexibilização. Então a B está fora. C. Planificação da produção industrial. Planificação, ou seja, reduzir completamente a lógica de hierarquização também não dá. Letra D. Modificação da estrutura societária. Gente, a empresa não está preocupada com isso, né? A estrutura da sociedade. Não, claro que não. Letra E. Ampliação da qualificação profissional. Olha, a gente poderia pensar que algumas empresas hoje, principalmente de setores ligados à terceira revolução industrial, eles estão muito preocupados em trabalhadores já qualificados. Eles buscam estar próximo dos tecnopolos. Por quê? Porque ali ele consegue uma mão de obra altamente qualificada. Aqui ele fala ampliação da qualificação. Ele poderia qualificar os trabalhadores que estavam ali. Por que ele está indo embora? Porque ele pode até estar indo buscar a pessoa já qualificada, mas ele não está ampliando a qualificação dela, tá? Então, o gabarito melhor aí pra gente ficou a letra A. Questãozinha número 1, opção letra A. Então, para você, se ficar dúvida, tá, galera? O nosso chat, ele tá online. Você trabalha ali com o nosso professor de plantão e ele vai tirando as suas dúvidas aí em relação às questões. Perfeito? Bem, podemos ir para a questão de número 2 agora? Vamos lá. A questão de número 2 mostra para gente uma charge onde nós temos, né, animais marinhos aí realizando multifunções. A gente nota aí cada bracinho deles realizando uma função. E ele fala ali sobre a empresa ter que fazer alguns cortes. Ou seja, o trabalhador, ele já está somando funções, né? Ele já está ali, na verdade, acumulando funções, fazendo muito mais do que ele consegue fazer, né? E mesmo assim, a empresa vai ter que realizar cortes, ou seja, algo que não seria possível ali. Como é que você está explorando tanto a pessoa assim e ainda assim essa pessoa vai sofrer corte? E aí ele fala: a leitura da charge de Laerte possibilita reconhecer uma situação recorrente na atualidade que reflete na... Bem, mais uma vez, tá, galera? O tema ele vai ser o mesmo. Estamos falando também sobre indústria, então nem vou estabelecer aqui qualquer tipo de análise. E ele está falando, tá, sobre essa ideia de cortes nas empresas. O que a empresa hoje quer de um trabalhador? Isso é importante. A gente precisa entender o que a empresa... As empresas, elas estão exigindo para nós entendermos por que existem os cortes. E para falarmos de corte, a gente precisa diferenciar um conceito importantíssimo aqui, que é o conceito de desemprego. Então você tem a ideia do desemprego conhecido como estrutural, isso é importante, né? Desemprego estrutural versus o que a gente chama de desemprego conjuntural. Então esses são os dois tipos, né, de desemprego que nós temos. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, ele normalmente representa a lógica da substituição do homem pela máquina. Essa migração, né, que nós temos em vários casos aí,
eu sempre costumo lembrar do shopping center. Você chega hoje no shopping center, para você entrar, quem te recebe não é mais uma pessoa, é uma máquina que te dá ali um papelzinho. E na hora de você pagar o estacionamento para ir embora, também não é com uma pessoa. Você também faz aquilo com uma máquina, né? Então, esse caso, esse exemplo, representa para a gente a lógica do desemprego estrutural. E o desemprego conjuntural? O conjuntural, ele normalmente ele está diretamente relacionado com o quadro de crise. Essa crise, ela pode ser uma crise interna ou pode ser uma crise externa. A gente poderia pensar numa crise interna. Teve uma crise interna que marcou muito, foi da Parmalat. A Parmalat lá na Itália, né, a produtora de leite, teve um problema num lote da produção dela e tal. E aí ela começou a fechar várias fábricas pelo mundo todo. Uma crise interna que afetou várias outras fábricas. E nós temos uma crise externa. Exemplo, caso da pandemia. A pandemia é uma crise externa que afetou várias empresas e levou também ao processo de desemprego, né, em massa. Várias pessoas sendo mandadas embora porque as empresas não conseguiram lidar ali com o quadro pandêmico. Então, dois exemplos aí típicos. Agora, esse desemprego conjuntural, ele normalmente não está muito conectado com o trabalhador. O trabalhador, ele nem sempre vai ser o culpado por essa manobra que a empresa precisa fazer. Muitas das vezes é uma conjuntura que está acontecendo, né, em algum país, em algum momento, e a empresa tem a necessidade de fazer esse desligamento. Então, não é algo tão assustador, digamos assim. Bem, ele fala, a leitura das charges de Delaerte possibilita reconhecer uma situação recorrente na atualidade que reflete... aí a gente poderia pensar... Aí eu só apresentei aqui para vocês os desempregos e agora a gente poderia botar sobre o que as empresas hoje estão buscando, né? Vou botar assim, ó. Empresas buscam. Só para a gente pensar aqui junto. Bem, as empresas hoje, elas são extremamente exigentes, como a charge mostra para a gente, né? Então, o que você precisa pensar? Algumas coisas não estão sendo exigidas. Em relação à mão de obra, a gente poderia aqui pensar que a mão de obra hoje, ela precisa ser, botar assim, ó, altamente qualificada. Ou seja, não basta mais eu ter apenas aquele curso técnico simples, né? Eu preciso ter o que hoje em dia? Eu preciso ter uma graduação, uma pós-graduação, né? Uma MBA, um mestrado, um doutorado, o que quer que seja. Eu preciso me qualificar cada vez mais porque as empresas estão buscando essa alta qualificação. É muito interessante, mas a gente precisa pensar que, de certa forma, né, essas empresas estão buscando fatores trabalhistas flexíveis. Então, você tem aqui, a gente poderia pôr a ideia de garantias, né, garantias flexíveis. Ou seja, empresas que não cobrem tanto assim, né? Enfim, as garantias aqui que a gente está falando é carteira assinada, a ideia de cumprir aquela jornada de trabalho de 8, 9, 10 horas, ou seja, a ideia, né, é que você consiga, que você esteja, o que a gente chama de proatividade, né? Que você se doe cada vez mais pelaquela empresa. Às vezes você apresente projetos que nem estão sendo cobrados para você. Você fala, porque eu tive uma ideia, eu tive pensando nisso, naquilo e tal, e aí eu trouxe aí para vocês, para ver se ajuda, para ver se soma. Ou seja, um trabalhador proativo, um trabalhador mais ativo, mais efetivo e que consiga lidar bem com mudanças. A galera tem falado muito isso, né? De que maneira que esse trabalhador ele consegue lidar bem com as mudanças que a empresa pode vir a passar. E a gente poderia pensar no quadro
também do ano de 2020, né, o ano passado, onde você teve o quadro da crise pandêmica. E aí as pessoas tiveram que aprender a mexer, né, com aparelhos eletrônicos, com aplicativos. Enfim, a gente teve que saber mais do que nos era exigido há tempos atrás. Isso é uma característica que as empresas hoje elas estão buscando, tá? Então a gente poderia botar aqui como um trabalhador, tá? Atualizado, vou usar esse termo, atualizado e flexível. Esse flexível, obviamente, a gente está aqui falando sobre a questão, né, de conseguir estar atuando em várias áreas, estar buscando se atualizar cada vez mais, o tempo todo, tá? Enfim, voltando para a questão, ele fala, reconhecer uma situação recorrente na atualidade que reflete na letra A, tranquilidade frente à diminuição das funções exercidas. Gente, tranquilidade, dá para ver aí na cara do povo, né, que ele está extremamente assustado e a gente não tem mais aquela tranquilidade, né, a gente ir para o trabalho, fazer o que tem que fazer, voltar para casa. Muitas das vezes a gente vai para o trabalho, a gente fica mais tempo do que é preciso, em casa a gente tenta o tempo todo estar inventando, né, inovando, etc. Então A está fora. B, contratação de mais trabalhadores e consequente distribuição das funções. Pelo amor de Deus, galera, a Chas mostra que eles estão tentando reduzir o trabalhador e não ter mais trabalhadores. Letra C, aflição diante de uma possível promoção e acúmulo de funções. Promoção não, acúmulo de funções, acho que sim, mas promoção não, ele está falando de corte, né? Letra D, angústia provocada pela perspectiva de corte nos trabalhos obsoletos. Perceba que ele não está fazendo só trabalhos obsoletos, né? O trabalho obsoleto é aquilo que está passado, que já é velho, mas ele também está mexendo lá no computador, ele está mexendo numa máquina, então não. Letra E, ansiedade do trabalhador decorrente da incerteza sobre a continuidade de suas funções. Perfeito, né? Ele brinca na Chas, a parte engraçada da Chas é que um povo vem com um machado e vai cortar um dos tentáculos ali dele. Então, isso soaria engraçado, né? Então, a letra E ficou melhor para mim. Espero que tenha ficado para vocês também. Então, conseguimos fazer a número 2 e a número 1 e a número 2. Vou partir aqui para a número 3 aqui, tá? Sem mais delongas, vamos para a questão de número 3 agora. 3. Vamos lá. Vamos ler a questão. Ele fala assim. Ah, tá. Antes de lermos a questão, ele nos apresenta duas imagens. Duas imagens do filme clássico do Charlie Chaplin. Esse filme ele é lançado na década de 30, tá? Que mostra o Charlie Chaplin na primeira imagem numa engrenagem e na outra numa linha de montagem. Deixa eu falar um pouco sobre o filme Tempos Modernos. Teve uma pesquisa muito engraçada de um professor que ele perguntava em sala quem é que já viu o filme Tempos Modernos. E todos os alunos falavam que sim. E aí ele falava algumas coisas do filme e as pessoas não sabiam comentar. É um filme que muitas pessoas falam que já viram, mas na verdade não viram, né? Ele é até um filme difícil para ser encontrado. Deixa eu explicar um pouquinho aqui, dar um pouco de spoiler sobre esse filme, até porque não dá mais para você assistir, né? O filme Tempos Modernos, em primeiro lugar, ele vai aí falar sobre uma fábrica que está se adaptando dentro da lógica fordista. E aí a gente precisa lembrar quem foi Henry Ford, tá? Em primeiro lugar, o Henry Ford, ele foi aluno do Taylor, tá? Então você tem o Taylorismo e o Fordismo. O livro do Ford vai ser lançado no início do século XX. Em 1906 ele lança o seu livro, onde ele mostra todo esse sistema de produção
como a utilização de esteira, onde você tem um funcionário alienado ali, realizando a mesma função o tempo todo, né, com movimentos repetitivos, e daí você tem esses problemas, os tendões, etc, etc. Então, é legal você fazer essa associação do filme com o sistema produtivo fordista e taylorista. Esse é o caso número 1. A ideia número 2 que eu quero trazer aqui sobre o filme é que o personagem principal, Carlitos, né, ele vai ser preso várias vezes durante o filme, inclusive porque ele é confundido com um líder sindical. Olha que coisa interessante. Ele é confundido com um líder sindical e aí ele tende a ser preso algumas vezes. Por que isso é interessante e por que isso é conflitante? Porque, galera, a gente precisa pensar que os Estados Unidos representam, na verdade, a maior democracia da Terra. E em uma grande democracia, como a gente vai pensar uma pessoa sendo presa? E nem foi ele que estaria ali cometendo as manifestações, etc, etc. Ele é confundido com um líder sindical. E ele passa várias vezes aí do filme, né, indo preso, etc. Ao mesmo tempo, na fábrica, ele mostra alguém que não se encaixa com aquele perfil. O tempo todo, ele ali, ele tá sendo meio que, como é que eu vou dizer? Ele tá se machucando o tempo todo, porque ele tem a necessidade de ficar fazendo movimentos repetitivos, ações repetitivas, aquela ideia de um trabalho que não é questionado, onde o trabalhador ele segue uma rigidez extremamente densa, né, abrupta ali, para aumentar a produção, para gerar estoque, enfim, dentro da lógica do Ford era o que se precisava, né? A ideia do Ford era uma produção em série, uma produção em massa, para gerarmos estoque e desse estoque obtermos o maravilhoso lucro. Então essa é a ideia básica que eu quero passar aí sobre o filme. Eu acho importante falarmos porque é um filme muito cobrado e tem muita gente que realmente não assistiu o filme, tá? Aí ele fala assim: as imagens representadas por Charlie Chaplin criticam o modelo de produção do início do século XX. Ah, tá. Tem mais um assunto que eu queria falar aqui antes de irmos para a questão. A segunda revolução, só para a gente voltar, né? A primeira revolução, ela ocorre em 1750. 1750, e o berço da Revolução é o Reino Unido ou Inglaterra. Quando a gente fala de segunda Revolução Industrial, a gente costuma datar 1865, a partir de 1865, quando você tem a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então, a Guerra de Secessão seria o start da segunda Revolução Industrial em solo estadunidense. Como eu falei, o filme ele é de 1930, que é quando você tem, né, como é que eu vou dizer, a sedimentação da segunda Revolução. Ou seja, ela já havia se efetivado, se sedimentado, se concretizado. Mas é legal você pensar também que em 1929 você teve a crise, né, da superprodução. E aí, em 1936, nós já estaríamos ali, né, no welfare state, né, no New Deal, que foram ideias implementadas por John Maynard Keynes, o rapaz que implementa o keynesianismo, né, que é o sistema econômico que vai vigorar, que vai tirar os Estados Unidos da crise de 1929, né, que foi conhecida como a maior crise econômica do século XX. O século XXI você já tem a briga aí entre 2008, né, a crise dos bancos, com a crise de 2020, a crise do Covid. Então, enfim, é isso. Aí ele fala: nos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia e teve como resultado perfeito. Já que a gente está falando, né, de revolução, eu vou tentar brincar aqui com vocês um pouquinho, se me for permitido. Mas qual é a ideia aqui? Rápida. Vou tentar fazer um panorama histórico das revoluções industriais ali, ó. Olha que legal. Então vamos aqui, ó. Revoluções industriais.
industriais. Perfeito? Só para lembrarmos, acho legal a gente estar nessa reta final agora, fazermos uma revisão aqui básica. Então você tem a primeira revolução industrial, tá? Vamos lembrar a data dela. Quando a gente fala da data dela, a gente lembra 1750. Como ela dura uma média de 120 anos, a gente pode falar até 1870. Perfeito, já matamos data. Vamos falar agora de país ou países, né? A gente pode citar aqui a maravilhosa Inglaterra como o país pioneiro, a referência, mas não podemos esquecer aqui também da França. Podemos falar sobre a maravilhosa Bélgica e também a Holanda. Então fechamos aqui também os países. Podemos falar sobre matéria-prima? Claro, podemos falar aqui sobre a questão da lã, que vai desenvolver muito a indústria têxtil, e podemos falar sobre o carvão, que é muito tido aí como energia, né, da primeira revolução industrial. E as indústrias? As indústrias a gente pode dar destaque para a indústria têxtil e podemos aqui falar também sobre a indústria alimentícia. Tá? Tem outras indústrias aqui, a gente poderia falar da indústria de calçados, movelaria, né, indústria de móveis, mas essas são as principais. Agora vamos falar sobre modelo produtivo, não dá para falar. Por quê? Porque não há. Então a gente bota aqui como OBS. Observação ali, ó. Vamos por assim, ó. Sem modelo produtivo. Sem modelo produtivo. Sabe como eram conhecidas as fábricas na Inglaterra nesse período? Como viveiros de mendigos. Por que isso? Porque eram realmente áreas desorganizadas, né? Áreas sem nenhum tipo de organização fabril, sem nenhum tipo de hierarquia, ou seja, áreas completamente sem organização, hierarquia, metodologia, etc. Era muito comum nós termos como empregados nessa época aí, né, mulheres, crianças, inclusive grandes acidentes aconteciam, as crianças tinham que entrar nas engrenagens para, enfim, para fazer a manutenção, né? Enfim, condições extremamente desfavoráveis de trabalho. Então, não há um modelo produtivo presente na primeira revolução industrial, tá? Eu vou tentar apagar aqui para a gente completar agora, seguindo aquela mesma estrutura que eu coloquei ali, as demais revoluções. Só para a gente ter, acho muito importante falarmos sobre essas revoluções. Então vamos aqui para a nossa segunda revolução industrial. Vou botar aqui, ó. Revolução industrial. Seguindo a mesma linha ali, o que a gente fez? Em primeiro lugar, a data. A data, como eu disse para vocês, ela vai ser bem flexível, né? Só que a nível de Estados Unidos, nós temos como referência a Guerra de Secessão, 1865. Então vamos deixar essa data. Países de referência, Estados Unidos. Você tem o Japão, que ocorre em 1868, né? Com a Era Meiji ou Era Meiji. E os países que vão se formar na década de 70 do século XIX. A maravilhosa Alemanha e a Itália. Se você ficar perdido, é só você lembrar que eles são os países de referência no ramo automobilístico, né? Não tem como você pensar esse país e não pensar uma marca de carro. Estados Unidos, a gente poderia falar da Ford e GM. Japão, pô, o Japão é sacanagem, né? Tem Toyota, Mitsubishi, Nissan, etc. Alemanha, a gente poderia falar da Volkswagen. E a Itália você tem a Fiat, a Ferrari, etc. Tá? Se você quiser lembrar, eu vou fazer uma declaração aqui, ó, de amor. Você lembra, ó, eu
amo... Deixa eu botar assim. Eu amo o Roberto. Tô me declarando aqui hoje. Ah lá. Eu amo o Roberto. O que é isso, Zé? Eu amo o Roberto. Você lembra, ó. Eu de Estados Unidos. E Roberto, ó. Você lembra? De Roma. Roma é a capital da Itália. B de Berlim, capital da Alemanha. E Tô de Tóquio, capital do Japão. Zé, mas isso serve para quê? Ah, isso serve para muita coisa. Em primeiro lugar, você lembra que esses são os países que vão participar da segunda, né, Revolução Industrial. E aí você lembra também que esses são os países que vão se enfrentar onde? Na Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa fácil. Não ficou mais fácil para você? Com certeza. Aí você lembra de todas as referências possíveis para eles. Volta para cá. A gente está falando de matéria-prima. Qual vai ser a principal matéria-prima desse período? A gente está falando que o principal setor foi o automobilístico, então a gente poderia dar destaque aqui para o ferro, que vai ser transformado em aço, né? A gente poderia aqui falar também sobre o petróleo como a principal fonte de energia. Indústrias, já falei aqui, ó, automobilística. Mas você não entende segunda revolução industrial se você não entender a guerra. Então a gente poderia aqui falar sobre a indústria naval também, um grande destaque para ela. Agora, tem sistema produtivo? Aqui tem. Então a gente tem que botar, ó. Qual é o sistema produtivo dessa segunda revolução? Aí eu vou citar dois. Eu vou falar do Taylorismo e vou falar sobre o Fordismo. Ali. Esse não dá para matar a pau. Taylorismo, o Taylor, o que acontece? Hierarquia, o chefe, supervisão, hora de almoço, bater o ponto. Fordismo, esteira. Ford é esteira, tá, galera? Não inventa. Se cair na prova, esteira. Como que é a produção aqui, ó? Aí você lembra que eu vou ter como regra uma produção rígida, rigidez. Rigidez em quê? Em tudo, tanto nas leis trabalhistas como no sistema produtivo. Deu para fazer uma revisão maneira aí? Suave? Se for preciso, a gente faz sobre a terceira revolução industrial. Tranquilo, galera? Perfeito. Bem, ele fala assim: as imagens representadas por Charlie Chaplin criticam o modelo de produção do início do século XX nos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia. E teve como resultado, letra A, o desmantelamento da produção em razão da queda de mercados consumidores e a desvalorização dos salários. Gente, desmantelamento é que se desfez, né? Como assim? A produção se estruturou. Aqui não havia modelo e aqui há modelo. Letra B. O aumento da capacidade de produção, perfeito. E a valorização criativa do empregado, não, né? Valorização criativa do empregado, não. Ele tem que repetir. Letra C. O domínio do trabalhador sobre as máquinas e a implementação de leis trabalhistas. O domínio do trabalhador sobre as máquinas, não, né, galera? Pelo contrário, né? O empregador sobre o empregado. Letra D. A alienação do trabalho, perfeito, falamos disso. E a subordinação do trabalhador às máquinas, também, certíssimo. O trabalhador, ele se subordina às máquinas. Muito boa, D. Letra E. A confirmação do materialismo histórico, representado pela luta de classes e a ascensão do proletariado. Não, aí você já tem problemas clássicos aqui, né? A confirmação do materialismo histórico representado pela luta de classes. E a ascensão do proletariado, galera. Pô, pelo amor de Deus, né? Se tu marcou isso aí, realmente tá difícil. A burguesia, na verdade, ela se fortalece dentro da Revolução Industrial porque ela é dona do meio de produção. O proletariado, ele é funcionário, porque ele não é dono dos meios de produção.
Então, o gabarito melhor aí pra gente ficou letra D. Letra D de dado. Aqui, ó. Agora vamos para a questão de número 4, tá? Vou dar um apagadão nesse quadro aqui agora, essa parte central, para fazermos aí, né, a questão de número 4. Enquanto isso, provavelmente você está copiando a nossa revisão sobre Revolução Industrial. Nós temos a primeira revolução e a segunda revolução no quadro para vocês, feito com o maior carinho da equipe ESAG. Vamos lá, questão de número 4. Ele fala assim: mapeamento das usinas siderúrgicas no Brasil. Com base no mapa, a localização espacial das usinas siderúrgicas de grande porte no Brasil subordinou-se. Bom, ele tem aí o mapa do Brasil mostrando, né, as usinas siderúrgicas. Fundamental você olhar o quê? Por favor, destaque pra gente para o Sudeste. Não tem como não pensarmos isso, né? Então você tem aqui o grande destaque para o Sudeste, em primeiro lugar, né? E depois a gente poderia pôr aqui como destaque para o litoral brasileiro. Perfeito. Área litorânea. Essas são as duas ideias principais aí que o texto mostra. No Sudeste, a gente contaria ali, ó, 5 em Minas, 2 em São Paulo, 2 no Rio, 1 no Espírito Santo, né? Ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos arredondar 10. Então, o Sudeste tem 10. O Nordeste tem 3, o Sul tem 4. Acho que é isso. Gente, na hora da prova, não precisa perder muito tempo com o mapa, não. Tem aluno que fica olhando o mapa, faz análise ali, lê o mapa rapidamente, vai para ver o que ele está te perguntando. Ele fala, com base no mapa, a localização espacial das usinas siderúrgicas de grande porte no Brasil subordinou-se. Eu já fiz essa análise. Subordinou-se a que elas? Bem, letra A. A localização das matérias-primas, mercado consumidor e rede de transporte. Caramba, olha só, vamos lá, né? Quando a gente fala de siderurgia, a gente fala de transformação, de pegar algo e transformar em algo. Normalmente, pegar o ferro e transformar ele em aço. Então, a localização das matérias-primas, caramba, então ia ter que ter muita no estado do Pará, porque o estado do Pará tem muito ferro, né? Então já tá ruim. Mercado consumidor até pode ser. Rede de transporte até pode ser, mas a localização das matérias-primas não gostei. Letra B. Ao planejamento governamental de suas instalações. Então, pessoal, a gente precisa lembrar aqui que você teve um presidente que vai gerar, né, o que a gente chama de Era Vargas, onde esse rapaz aqui, ele está... Enfim, a gente poderia botar que ele fica no rodê de 1930, quando ele chega ao poder, ele fica até 1945, depois ele volta, ficando de 1950 até 1954, quando você tem o suicídio de Vargas, né? Esse rapaz aqui, ele estabelece uma lógica de governo onde ele vai privilegiar uma região que a gente chama de core área ali, ó. Então, botar assim, ó. Era Vargas, marcado pela nossa core área, área mais importante, core área mais importante, onde você tem como destaque o maravilhoso Sudeste. Quais estados, né? A gente poderia aqui pensar entre esses estados. Ele vai usar muito a infraestrutura de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tá? Então a gente poderia pensar em São Paulo como referência a empresa conhecida como Cosipa, Companhia Siderúrgica de São Paulista. No Rio, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E em Minas, você tem várias siderúrgicas, mas a gente poderia botar aqui a Companhia Vale
do Rio Doce, né? Que é uma metalúrgica que possibilita a concentração, a instalação de várias empresas de siderurgia, tá? Então esse é o destaque maior. A gente está falando sobre indústria e a gente está vendo a importância que você precisa dar à indústria brasileira no seu processo histórico. Vai te ajudar muito, tá? Bem, então a B tá legal. A C, a localização das fontes de energia, como eu falei, né? Fonte de energia no Brasil, caramba, tá espalhado aí. Dependendo da fonte de energia, você encontra em todo o país. Letra D, a localização dos depósitos de carvão e minério de ferro. Carvão no Brasil você encontra na região sul, tá? E a gente viu que o destaque é para o sudeste. Letra E, ao processo de urbanização e desenvolvimento da rede ferroviária. Caramba, rede ferroviária nossa é basicamente para o sudeste, né? Então, enfim, nem dá para a gente marcar porque ela está espalhada por todo o nosso litoral. Então, a gente pode pensar que atendeu às demandas governamentais aí. Gabarito letra B, tranquilinho para gente. Então, questão 4, gabarito letra B. Vamos para a questão agora de número 5. Para eu fazer a 5, eu preciso o quê? Apagar essa partezinha aqui. Então, vamos lá. Acho que para a gente render melhor, eu vou apagar 2 quadros, tá? Que aí a gente depois não perde tempo. Apago já esse lado aqui. E apago esse lado aqui também. Que aí a gente parte para a questão. Me organizar aqui. Questão de número 5. E aqui eu já vou pôr a questão de número 6. Que aí depois a gente vai conseguir andar melhor, né? Perfeito. Vamos lá então. Questãozinha 5. Países como México, Argentina e Brasil, além de outros, são considerados de industrialização tardia ou retardatária. Eles recebem esse nome pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos após a primeira Revolução Industrial em relação a países da Europa, Estados Unidos e Japão. 100 anos após a primeira revolução desses países citados. Vou fazer aqui um panorama histórico, já vou resolver essa dúvida. Indústria brasileira da década de 60. Aí ele mostra aí a foto de uma indústria nossa, né? E ele fala, aos fatores que impulsionaram a economia desses países durante as décadas de 50, 60 e 70, temos que... Vamos lá. Em primeiro lugar, tá, galera? Vamos organizar aí que o texto... Eu achei o texto falando sobre a primeira revolução, mas depois ele fala sobre a primeira revolução de alguns países. Então vamos lembrar aqui rapidamente. Eu sei que eu já botei, mas é só para ficar arrumadinho. Vamos botar assim, ó. Primeira revolução industrial. Tá. Qual é a data dela? Eu vou por aqui, ficar bem arrumadinho. A data. Então, a data dela a gente bota 1750. Perfeito. Tá? Essa é a primeira revolução industrial. Se a gente for falar de segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial. Qual é a data dela, Zé? Então, a data dessa, a gente já que falou, que tem a ver com a formação de alguns países, inclusive a Alemanha e a Itália, a gente sempre bota assim, ó, 1870, para ficar mais fácil. E a terceira revolução industrial aconteceu quando? Tá, então vou botar aqui a data dela. Ela ocorre em 1970. Então aqui, galera, você tem, ó,
A primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. E quando a gente fala sobre países de industrialização tardia, então vamos lá. Aí a gente pode botar aqui como exemplo industrialização brasileira. O que vocês acham? Só que veja bem, eu botei aqui a data do governo Vargas. Olha para cá. Data do governo Vargas. É aqui que nós temos a efetivação da indústria brasileira. 1930, Zé? Não. A primeira década do governo Vargas, ele basicamente vai lançar 2 constituições e ele tenta se manter no poder. Então ele não faz nada efetivo. Então a gente pode dizer que a nossa indústria, ela vai ter como data, tá? Botar assim, ó, data 1940. Caramba, Zé, calma aí. Em 1940, o Brasil está começando a ter a sua indústria de base? Sim. Então a gente pode pensar que a nossa indústria ela está o quê? 200 anos atrasada? Sim. E daí você ter o nome de quê? Industrialização tardia. Ela é tardia e dependente. Classifica assim, que vai ficar bem melhor. Então, para essas 5, eu quero que você classifique. Vamos botar aqui no nosso maravilhoso rodapé, ó, que a nossa indústria ou a nossa industrialização, você classifica ela como tardia e dependente. Põe assim. Dependente de quê? Principalmente de tecnologia. A nossa indústria ela precisou e precisa o tempo todo importar tecnologia, importar peças. Exemplo, a gente está tendo a crise da pandemia. O que aconteceu com o preço de produtos tecnológicos? Dispararam. Por que eles deram esse salto no valor? Porque a gente precisa importar, porque a gente não produz aqui. Os nossos parques industriais, eles não são tão avançados como os de outros países, tá? Então, acho que com essa definição a gente mata a pau qualquer questão. Vamos para a opção lá. Ó, ele fala, aos fatores que impulsionaram a economia desses países durante as décadas de 50, 60 e 70. Perceba que ele bota a década de 50. Eu botei 40 aqui, que é quando realmente Vargas... a década de 40 você tem CSN, CVRD, né, Companhia Vale do Rio Doce, você tem a Cosipa, você tem o Banco Nacional... Não, o Banco Nacional é década de 50. Década de 40 você tem ainda Companhia Nacional de Álcalis, produção de sal, né? Então você tem uma série de indústrias da década de 40. E na década de 50, ele também volta com várias outras indústrias. Depois você tem JK, que vai desenvolver ainda mais o nosso parque, tá? Letra A. A crise de 29 contribuiu também para o processo de industrialização da América Latina. Com a queda da economia dos Estados Unidos, os países latinos deixaram de receber capitais da venda de produtos agrícolas e matérias-primas. Então, na verdade, deixa eu ler a B aqui, que essa eu achei confusa, até porque ele fala da década diferente, né? Ele fala da década de 50, 60 e 70, galera. E a A fala da crise de 29, que é na década de 20 e 30. Nem responde a pergunta. Ruim essa. B. O término da Segunda Guerra Mundial impeliu os grandes grupos empresariais oriundos de países industrializados da Europa, dos Estados Unidos e Japão a buscarem uma nova forma de expansão comercial com a dispersão de empresas multinacionais em direção a países da América Latina, África e Ásia. Aí faz sentido, porque a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 46. Então, nas próximas décadas, 50, 60 e 70, os capitais eles vão sair dos grandes países e vão para outros países e vão vir para a América Latina. Essa é boa, inclusive contexto de Guerra Fria, né? O gabarito aqui fica legal da gente botar a letra B. Eu não gosto de gabaritar e não ler as outras. Vamos ler as outras? A C ele fala assim:
O crescimento da poupança e da tecnologia nacional, em virtude da abundância de dinheiro no mercado internacional, criou vários polos tecnológicos em países historicamente fornecedores de matéria-prima. Gente, essa questão é louca. O crescimento da poupança e da tecnologia nacional. Pelo amor de Deus. Não dá para ler assim. AD. O pagamento de boa parte de suas dívidas internas, tanto pelo Brasil quanto pelo México, ocorreu graças a investimentos no processo produtivo. Gente, o pagamento de boa parte da sua dívida interna. Agora que a dívida interna cresce, período do JK, que ela tem o seu primeiro boom, período da ditadura, o seu segundo boom. Também não dá para marcar D. Letra E. A possibilidade de desenvolvimento e de investimento nesses países ocorreu em virtude da crise mundial do petróleo. A crise mundial do petróleo é 73 e 79, década de 70. Então, ele fala de 50, 60 e 70. Então, A e E você marcava ali pelo o tempo, né? B, C e E você já tinha então conhecimento um pouco mais denso. Tranquilinho, pessoal? Agora a gente precisa ir para a questão de número 6. Ele fala assim: estrutura fundiária no Brasil. Tema clássico para cair no Enem, geografia agrária. Tema clássico, mas clássico assim demais. Já vou botar aqui, porque geografia agrária. O que eu quero que você estude, pelo amor de Deus, tá? Estrutura fundiária do Brasil. Vou botar aqui, ó. IPC, importante para concurso. O que você vai ter que estudar? Estrutura fundiária do Brasil. Isso aqui depois você vai me agradecer. E por quê? Porque você vai ver isso caindo em vários concursos. Mas no Enem é um clássico cair, tá bom? Outra coisa que também é muito importante, agentes do campo. Agentes do campo. Quem dá vida ao campo do Brasil? E conflitos no campo. Estuda esses três aqui, dá uma última revisada. Conflitos no campo. Aí você vai ver por que há conflitos, onde há conflitos, isso é muito importante, tá? Questão 6. Porcentagem de números de imóveis e área total das propriedades. Minifúndios e pequenas propriedades. Os minifúndios, eles ocupam uma área de 29% e eles são 90% de imóveis. Então, eles têm... Deixa eu fazer aqui uma estruturazinha rápida, que vai, essa estrutura aqui ela vai te ajudar já. Você bota assim, ó, minifúndios versus o oposto de minifúndio, a gente poderia botar grande propriedade, mas eu vou botar aqui dois nomes, eu vou botar assim, ó, grande propriedade, ou eu vou usar o termo latifúndio. Você vai falar assim, pô, Zé, mas latifúndios não é sempre improdutivo? Deveria ser. Geograficamente, a gente aprende na faculdade assim, mas na hora da prova eles usam como grande propriedade, tá? Então, a gente aceita essa flexibilização aí para facilitar a nossa vida, tá? Vou fazer uma tabela aqui. Olha que tabela que estamos produzindo juntos. Essa tabela. Então, aqui você tem, segundo o texto, tá? Pequena área ocupada. Pequena área ocupada. E esses caras aqui, grande área ocupada. Então, do campo, né? Os latifúndios ocupam uma área muito grande. Matamos. O que você tem aqui? Aqui você tem um grande número de propriedades. E aqui você tem um pequeno número de propriedades.
Vou fazer um desenho aqui que eu acho legal, que ajuda muito a gente resumir isso aqui, ó. Pequeno número de propriedades. Como assim, Zé? Não consigo ver. Então, pensa que essa caixinha aqui, ó, que eu estou fazendo, representa toda a área rural do Brasil, tá? Inclusive está bem torta. Qual é a ideia básica aqui? Eu vou pegar ela, vou fazer isso aqui, ó. Ali, ó. Esse M aqui, ele representa M de minifúndio. E o L, de latifúndio. Então, qual é o que eu mais tenho em números? Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 minifúndios. E eu tenho 2 latifúndios. Qual que eu tenho mais em número? Minifúndio. Qual que ocupa a maior área? Latifúndio. Essa é a ideia que essa tabela aqui traz pra gente. Então, eu já não vou ler ela. Eu já vou pular pro texto. Ele fala assim: o infográfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária... Aqui, ó, que eu falei com vocês. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Aí ele fala, letra A existência de poucas terras agricultáveis. Brasil com poucas terras agricultáveis. Um país imenso, com uma diversidade de clima, com solos extremamente férteis. Não dá. Letra B, o domínio territorial dos minifúndios. O domínio territorial, não. O domínio quê? De propriedades. Perfeito. Letra C, a primazia da agricultura familiar. Então, o minifúndio, normalmente acontece o quê? Estrutura familiar. Aqui você tem agronegócio. Então, o que predomina? O agronegócio. Letra D, a debilidade dos plantations modernos. Gente, plantation, na verdade, extremamente o quê? Fortes, né? Extremamente bem estruturados. Não tá bom. Letra E, a concentração de terras nas mãos de poucos. Olha o que eu falei. Muita terra na mão de poucos, tá? Então, aqui tem um pequeno número de proprietários, mas que tem o quê? Uma grande área. Então, o melhor gabarito a se marcar para a questão de número 6 é a letra E. Perfeito, galera? Tranquilão? Revisona grande, hein? Vamos ler aqui o texto da 7. Se precisar, Se precisar não, assim que a gente terminar de ler, eu faço os destaques ali apagando o quadro. Número 7. A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia e põe em risco a saúde de agricultores e consumidores. Esse é o texto aí, né? Os transgênicos ou organismos geneticamente modificados são produtos de cruzamento que jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. Por meio de um ramo e pesquisa relativamente novo, a engenharia genética, fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus produtos, aos seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas e inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto. Riscos à nossa saúde e ao ambiente onde vivemos. Aí eles mostram pra gente plantio de transgênicos, plantio aumento 8% no mundo em 2011. Em primeiro lugar, né, quem lidera esse plantio são os Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Terceiro lugar, Argentina. Quarto, Índia. Quinto, Canadá. Se você soma o Canadá com os Estados Unidos, dá quase 80%, não é isso ou não? Não, é milhões de hectares. Então, daria 80 milhões de hectares. E ele fala, da produção nacional de cada item, os transgênicos são
83% soja, 65% milho e 39% algodão. Esses são os produtos que se destacam aí, né, como transgênicos pelo mundo. E ele fala, considerando isso e somando-se seus impactos sobre a biodiversidade agrícola e aumento no uso de agrotóxico, pode-se afirmar que, questão bem tranquilinha, vou só apresentar aqui uma ideia, e aí eu já vou aqui apagar, tá? A área aqui onde fizemos a questão 4. E onde fizemos a questão de número 5. Perfeitinho? Tranquilo. Então vamos lá, essa é a questão 7. Vou pôr aqui, ó, número 7. Já estou me preparando para a questão de número 8 também. Tá? Então já vou apagar, eu vou deixar pronto ali para gente. O que eu quero que vocês pensem? Rapidamente fazer um panorama histórico. Nada demais, mas que eu acho que pode ajudar vocês. Em primeiro lugar, a gente está falando de histórico do nosso campo. Então você bota assim, ó, no seu caderninho, tá? Em primeiro lugar, falar de Brasil. Vou falar muito de mundo, não, para você entender. Quando a gente parte para um panorama histórico, você pode pensar que a nossa estrutura ela é marcada pelo plantation. Fala assim, Zé, como é que eu faço para pensar plantation? Plantation você pode pensar a palavrinha leme ou você pode pensar a palavrinha mel. Vou botar aqui leme, porque eu estou falando um fator histórico, e você vai ver que a palavrinha leme ela é formada por mel aqui, ó. Mel. L. Esse L é de quê? De latifúndio. Então, se cair na prova, plantation, se cair histórico do campo brasileiro, você já lembra disso aqui. Leme ou mel. Esse Ezinho aqui é de quê? Produção voltada para exportação. Zé, pode cair diferente? Pode. O Ezinho de externo, mercado externo. O M, monocultura. Monocultura, você lembra do quê? Um tipo só de produto. E esse último E aqui, esse último E a gente fala sobre escravos. Utilização de escravos. Hoje em dia existe escravo? Ainda existe, mas muito menos. Então o pessoal está migrando de escravo para máquinas. Perfeito? Então você tem a substituição aí da ideia de mão de obra, de escravizados, o termo mudou, né? Não se usa mais escravos, desculpa. É escravizados, desculpa. Para o termo máquinas, tá? Então essa é a palavrinha leme, essa é a palavrinha mel. Mel você vai usar bastante ainda. A nível de século XX, o que a gente pode pensar? Rapidamente, aqui é só uma revisão. A gente pode pensar 1970/80, quando você vai ter a implementação dos complexos agroindustriais. Esses complexos agroindustriais representam, galera, a junção do campo com a fábrica. É uma lógica de melhoramento da produção para eu buscar produtos com maior valor agregado. Isso é um macete da vida. Então bota aí, ó, para você não errar mais, ó. Produtos com maior o quê? Valor agregado. O que isso quer dizer, Zé? Valem mais. Ao invés de vender o cacau, eu vendo o achocolatado. Ao invés de vender o café, eu vendo a cápsula de café. Bem melhor, né? Vale mais.
E aí, ó, a gente chega até a década de 90, 1990. O que acontece na década de 90? Eu tenho a implementação dos transgênicos. E o que esses transgênicos possibilitam? Gabarito clássico de prova. Expansão de terras não agricultáveis. Anota aí, ó. Os transgênicos possibilitam expansão do uso de terras não agricultáveis. Clássico essa, né? E produtos com maior valor proteico também. Outra ideia clássica aí dos transgênicos. Mas existe toda essa discussão que a questão 7 traz pra gente, né? Então vamos buscar aí, ó. Letra A, ele fala: o plantio de transgênicos é exemplo de prática que coloca em xeque o futuro dos nossos solos e de nossa biodiversidade agrícola. Pô, questão bacana, né, galera? O que acontece? Só para você ter noção. Há um tempo atrás, nós tínhamos aproximadamente 200 tipos de feijão, tá? Hoje nós temos cerca de 12. O que aconteceu? O pessoal viu que desses 200, 12 crescem mais rápido, são mais resistentes, a galera consome mais, então eu não vou mais produzir, né, os 200. Eu vou produzir os que vendem mais, que são mais buscados, que têm maior valor proteico, que me dão menos gastos, menos prejuízos, que geram menos pragas. Isso fez com que reduzíssemos, né, a nossa biodiversidade. Os transgênicos prejudicam o solo? Sim. Como eles têm maior valor proteico, o que acontece? Eles acabam absorvendo maior volume de proteínas do solo. Então, isso gera um desgaste maior. Então, a A fala de questões que são importantes aí. B, a elevação do número de aprovações de novas culturas transgênicas, em especial aquelas que são a base da alimentação de nossa população, propicia crescimento do IDH. Gente, propicia crescimento do IDH. E outra, soja e milho é produto básico e algodão para alimentação? Tu come soja e milho todo dia? Provavelmente não, né? O porco da China, sim, ele come soja. Ele precisa da soja, ele precisa do milho para quê? Para a produção de ração, para produzir carne. Estou falando da China, mas de qualquer lugar do mundo, né? Então, a B tá ruim. C, a fiscalização e cuidado na cadeia produtiva para que não haja contaminação, diminui quantitativamente o número de hectares plantados. Também não, né, galera? Enfim, a fiscalização e cuidado permite que haja áreas para plantar. Letra D. A totalidade dos transgênicos plantados no Brasil corresponde à totalidade dos transgênicos plantados no mundo? Hã? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, essa D foi horrível. Letra E. Existe consenso na comunidade científica sobre a segurança dos transgênicos? Não há esse consenso. Há uma briga, há uma disputa. Então, a melhor aí ficou 7, letra A, tá? Vamos fazer a 8, aí depois a gente apaga aqui, já bota 9 e 10 pra gente ir finalizando. Observe os gráficos. A 8 fala assim, ó. Distribuição do investimento externo direto, IED, da China na África. A China tem investido muito na África. 29% em indústria mineradora, 22% manufaturados, 15% construção, 13% em finanças. Não vou ler mais, porque senão eu já estou perdendo tempo. Comércio China-África, a gente nota que ele vem o quê? Crescendo. China exporta para a África, tá alto. China importa da África, tá, enfim, tá mais ou menos empatado ali, né? 2007, 2008, a China ela passa a importar mais, em 2009 ela passa a exportar mais, enfim. Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, é válido afirmar que as trocas comerciais entre os países demonstram que... O que mostra essa troca comercial? A China mais próxima da África. A China tem fortes interesses da África, né? Principalmente a matéria-prima da África aí, o setor de mineração, ele destaca aí pra gente, indústria mineradora com 30%. Letra A.
O comércio bilateral entre China e África cresceu timidamente no período e envolveu principalmente bens de capital africanos e bens de consumo. Gente, cresceu nitidamente, cresceu timidamente, cresceu pra caramba. Ele tá falando em bilhões de dólares. Saiu de quase zero para quase 800. Pô, que isso? Timidamente não dá. B. As exportações chinesas para a África restringem-se a bens de consumo e produtos primários destinados a atender ao pequeno e estagnado mercado consumidor africano. Estagnado mercado africano. Ele está mostrando que não é nada restringido, é bem diversificado. Olha esse gráfico, olha quantos setores. C. A implantação de grandes obras de engenharia com destaque para rodovias transcontinentais, ferrovias e hidrovias, associa-se ao investimento africano no setor da construção civil na China. Não, né, gente? A África investindo na China em infraestrutura é impossível pensar, né? O contrário, sim. Letra D. O agronegócio foi o principal investimento da China na África. Nem vou ler mais. Que não foi, né? Fica claro ali, indústria mineradora com 30%. Então é um terço. Já não preciso ler. Letra E. O investimento chinês no setor minerador na África associa-se ao crescimento industrial da China e sua consequente demanda por petróleo e outros minérios. Boa, né, galera? O gabarito, ele fala exatamente o que está no gráfico, tá, galera? O Enem é assim, não inventa. Tá no gráfico, vai estar no gabarito. O aluno fica assim, não, esse gráfico é só para eu perder tempo. Não. No Enem, não. O gráfico é para ser usado. Por favor, usem o gráfico. Então, gabarito da 8, letra E. Tá bom? Então, faltam duas aí pra gente. Nosso tempo está indo embora. Vou tentar dar uma acelerada pra gente cumprir todas aqui, tá? 9. A tecnologia se refina, aprimorando antigas invenções, criando novas ou estabelecendo conexões inusitadas entre os diferentes ramos da ciência. São produzidos computadores e softwares, chips, transitores e inúmeros produtos eletrônicos. Surge a robótica. As telecomunicações, utilizando os satélites, viabilizam transmissões de rádio e televisão em tempo real. A telefonia fixa e móvel, conjugada à internet, transforma a comunicação em um processo instantâneo. A indústria aeroespacial fabrica satélites e leva homens e robôs a novas fronteiras no espaço. Medicamentos, plantas e animais são transformados pelo reordenamento da estrutura genética. Bem, dentre indústrias que são consideradas de ponta na terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, podemos listar, sem excluir nenhuma, as indústrias. Agora chegou a minha hora de brilhar. Vou mudar aqui, ó. Olha lá. Vou mudar aqui de 8 para 9 e vou fazer a minha revisão que ficou faltando. Qual? Da terceira revolução industrial. Baseado em que? No que nós falamos. Em primeiro lugar, nós começamos com o que? Lembra? A data. 1970 até o período atual. Ela está acontecendo. Quais são os países que fazem parte dela? Chamamos de G7 os líderes, né? Então você tem, ó, G7, Estados Unidos, usaremos aqui o maravilhoso Canadá, vizinho ao norte, Alemanha, na Europa tem um grupo forte, né? Alemanha, podemos falar sobre a França, lembraremos também da Itália, impossível não falarmos da Inglaterra, que pode aparecer na prova como Reino Unido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando o Japão. G7. Esses são os países que lideram. Hoje em dia você tem outros países, China, Índia e tal, mas esses são os líderes, tá? Falamos sobre a matéria-prima usada. Aqui, ó, o maravilhoso
urânio usado como energia, e também podemos falar sobre o silício, muito usado no ramo da informática. Sobre as indústrias, a gente pode falar da informática. Só que eu vou te convidar a fazer o seguinte. Aqui, ó, onde eu estou botando as indústrias, a gente vai completar com o gabarito. Letra A, alimentícia, têxtil e cosmética. Já falamos que alimentícia e têxtil foi na primeira revolução. Risca A. B, metalúrgica, naval e de construção civil. Segunda revolução industrial. Risca B. C, petroquímica, siderúrgica, automobilística. Segunda revolução industrial. Risca C. Vem na D, informática, microeletrônica, e biotecnologia. Completa aqui para mim, por favor, e marca a letra D como gabarito. Então, ó, já achamos o gabarito. Vamos terminar aqui, ó. Aqui você botou o gabarito, letra D. O que está faltando? Você deve estar pensando o quê? Sistema de produção. Qual o sistema de produção que vigora aqui? Você chama ele de pós-fordismo, ou toyotismo. Pode falar do volvismo na Suécia? Pode, da empresa Volvo, né? Aparece assim para vocês na prova, tá? Pode cair também neofordismo, não tá errado não. Então matamos aí a revisão da terceira revolução industrial, matamos a questão de número 9. E vamos para a última aí, ó. Vamos para a última? Vamos. Observe o mapa a seguir. Área plantada de alimentos orgânicos em hectares, tá? Aí ele mostra pra gente aí, ó. Não vou perder tempo também lendo o mapa, mas só para ter uma ideia de quem lidera. América do Norte, em 2000, era 1 milhão. Em 2006, passou para 2 milhões e 200. Dobrou. América Latina era 3, passou para 5,8. Quase dobrou. Europa, de 3,7 passou para 6,9. Quase dobrou. A África, de 0,02 passou para 0,9. Aqui aumentou muito, hein? A África aumentou bastante, né? Quadruplicou. A Ásia, de 0,05 passou para 2,9. Caraca, a Ásia tá ganhando. A Ásia humilhou, né? E a Oceania, de 7 passou para 11. Tá bom, já entendi o que o gráfico quer. Questão. O aumento das áreas que cultivam produtos orgânicos deve-se ao crescimento da demanda por esses produtos em todo o mundo. Os fatores mais importantes para o crescimento dessa demanda referem-se a... Você viu, né? Ele fez a gente perder tempo analisando o gráfico, quem mais cresceu, quem menos cresceu. E depois ele quer por que está aumentando os produtos orgânicos. Gente, por que estão aumentando? A gente viu que os produtos transgênicos, eles ainda são desconhecidos. A curto prazo, a gente tem noção que não gera muita coisa. A médio e a longo prazo, ainda não, porque a gente começou na década de 90. Então, não se sabe a longo prazo o que isso gera. Então, é melhor investir no orgânico, que a gente come há séculos, né? Letra A. Inversão de capital urbano industrial no meio rural e a facilidade de transporte marítimo. Então, facilidade de transporte marítimo a gente sabe que não, né? O produto orgânico é muito perecível, ele estraga muito rápido. Então, para eu levar grandes distâncias, não funciona. Letra B, contaminação dos mananciais. Por que contaminação? Eu quase não uso agrotóxicos. Produtos orgânicos são livres de agrotóxicos, então não contamina os mananciais de água. Ora bolas. C, destruição dos cultivos tradicionais pelas catástrofes naturais e ao crescimento populacional. Gente, o que é isso, AC? Pelo amor de Deus, hein? Não dá, né? D, escassez de produtos agrícolas durante a entre-safra e elevados custos da cesta básica. Por que escassez de produtos na entre-safra? Nós temos o período de época, né? A época de cada produto.
Não entendi. Letra E, segurança alimentar, as preocupações ambientais e ao melhor sabor dos alimentos? Sim, produtos orgânicos. Em primeiro lugar, nós investirmos em transgênicos e orgânicos é bem melhor. A segurança alimentar é o ter todos os tipos de produto. Então já ajuda, né? Depois ele fala sobre preocupações ambientais, porque a gente viu que os transgênicos reduzem a biodiversidade, podem prejudicar o solo. Perfeito. E o sabor dos alimentos. Os alimentos orgânicos, eles vão ter um sabor, né, mais intenso, digamos assim, menos artificial. Então, para questão de número 10, nós marcamos a letra E, tá? Fechamos a nossa revisão. Gente, vamos lá agora para as nossas considerações finais. Por favor, se você está com a gente até agora, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer, tá? Em primeiro lugar, temos alunos que perguntam sobre estudar na véspera. Revisão tranquilinha, sempre é bom para você estudar. Matéria nova é complicado, então eu vou revisar alguma coisa, assuntos batidos, é bom dar aquela revisadazinha ali, bem legal, tá? Tenta dormir bem, uma alimentação leve, uma alimentação saudável, de preferência comer em casa, que é um alimento que você sabe que é um alimento fresco, é um alimento que não pode gerar, né, algum mal-estar em você. No dia da prova, o clássico, eu sei que o clássico às vezes é desrespeitado, mas respeitem os clássicos. Saia de casa com antecedência, com muita antecedência, com dinheiro na carteira, se precisar pagar ali alguma coisa, um mototáxi, um táxi, alguma coisa, tá? Não dá mole. Tem que se preparar na véspera, separar a documentação, separar as canetas, fazer o testezinho da caneta se está funcionando, separa a sua roupa, deixa tudo pronto na véspera, tá, galera? Sai de casa com antecedência. Lembre-se de tudo que falamos aqui, com toda certeza, a equipe de linguagem e de humanas deu toda a base para vocês. Preparamos aulas com muito carinho, com muito amor e temos a certeza que levaremos vocês até a aprovação. Então vai lá e traz a aprovação para a gente vestir em vocês o maravilhoso e sonhado jaleco branco. Tá certo, galera? Um grande beijo e até a próxima. Valeu, força sempre!